Quem é que é entrevistado hoje? Cara, hoje o negócio vai ser um pouco diferente. Ai. Tu vai sentar do lado de cá e eu vou aí. Por isso a Bruna veio, João. A gente chegou no episódio 100, cara. Vai, te prepara, olha. Pega os lencinhos umedecidos já, que hoje... Tá falando sério? Tô falando sério, cara? Bah, que legal o estúdio, cara. Os caras falam. Bem-vindo ao canal do Joel Alves e hoje temos mais um episódio do Eu Podcast, mas não é um episódio qualquer, chegamos à edição número 100 e a gente passou por aqui já ouvindo histórias de superação, pessoas que fizeram acontecer aqui no Vale Taquari, ainda fazem, e hoje nada mais justo de que ouvir quem que faz as perguntas para essas pessoas e quem ouve essas histórias aí no Eu Podcast. Então, Joel, para começar, conta para nossa audiência aí as tuas origens. Ah, show. Primeiro quer dizer que eu fui pego de surpresa e uma baita surpresa, né? O pessoal trabalha comigo aqui, o Jonas, a Bruna, e aí o Jonas diz, deixa que eu marco o entrevistado. Vai lá, dia tal horário, tudo bem, vim pra cá sem saber quem seria entrevistado. Chega aqui e não vem entrevistado. Quem é que vai ser entrevistado, Jonas? Tu. Que honra poder ser entrevistado por ti. Eu tava comentando com a Bruna, tem pessoas que fazem a gente sair da zona de conforto, e esse é um cara que faz a gente sair da zona de conforto. Ah, legal, obrigado. Mas conta pra gente aí, Joel. Quem é o Joel Alves, as origens? Certo. Cara, eu sou filho de a mãe costureira, depois ela se tornou cabeleireira, e o meu pai pedreiro. Sou de Cruzeiro do Sul, né? Eu nasci em Lajeado, mas a vida toda fui criado, pelo menos até os 14 anos, no Paço de Estrela. Uma vida simples, né? Humilde, mas muito ligado à família, aos amigos. Sempre fui de boa, assim. Sempre me dei bem com os meus vizinhos. E meu primeiro emprego foi com meu pai, né? Com 12, 13 anos, 13 acho. Eu já comecei junto com ele, porque eu queria ter meu dinheiro. Ajudava ele como servente de pedreiro. E aí eu lembro que ia junto também meu irmão, que é 4 anos mais novo que eu. Nós levávamos ele junto. E aí levávamos merenda e o meu irmão comia, geralmente a merenda dele é minha. É muito legal. Mas, cara, é impressionante esse mundo da construção civil, eu falo com muito carinho, que o meu primeiro emprego foi sem carteira assinada, é claro, mas aprendi muitas coisas. Entre elas, eu lembro que nós estávamos construindo, de vez em quando, Jonas, eu passo na frente dessa casa no bairro Montanha, que eu ajudei a fazer a fundação da casa. E eu lembro que no primeiro dia, então, era eu, o pai, que era o empreiteiro, né? E mais 2 funcionários, outros 2. E aí fomos tomar o café, lá pelas 9h30, acho que era o café. E eu peguei um café, peguei meu sanduíche que eu tinha levado e fui sentar, como os outros sentaram. Mas meu pai ficou em pé. E quando eu fui sentar, o pai fez assim para mim, né? Para mim levantar. Aí eu não entendi direito, eu levantei, né, com meu café, o sanduíche, eu fui do lado dele e disse, pai, mas por que eu tenho que ficar em pé? Os outros estão sentados, ele estava de pé. Ele disse, sim, eles estão sentados, mas eles não são filhos do dono. Ou seja, tem que dar o exemplo, né? Sim. Porque se chega o dono da obra, vai achar todo mundo sentado, apesar que quem trabalha com construção civil tem o direito, né, de tomar um café, ele acha que é 10, 15 minutos, toma um café, mas nem esse período o pai sentava. Então foi uma baita lição para várias coisas na minha vida, de que se tu está à frente, tu tem que dar o exemplo. Tu tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Né? Eu acho que na construção civil começou assim. E depois, né, esse foi o meu primeiro emprego, e aí sim, depois o meu segundo foi na rádio já, com 14 anos. O meu cunhado, o Edson Gerhard, trabalhava na rádio, trabalhava o irmão dele na rádio, e aí ele diz, tem uma vaga lá para operadora de áudio. E aí com 14 anos comecei na Rádio Independente. Depois tem uma história que tu vai precisar contar lá do estúdio da Rádio Independente, né? Mas pegando um pouco nessa linha da tua família, dessa tua construção como pessoa, o que os teus pais te ensinaram sem precisar falar? Aquela coisa só do olhar e que te deixou como um legado, né? Às vezes a gente, em especial quando faz falta, né, Jonas? Eu perdi meu pai na pandemia em 2022, e eu fui fazer a cobertura das eleições em Brasília, meus pais se separaram quando eu tinha 21 anos, e aí a gente não se via há algum tempo, porque era longe, ele veio para cá algumas vezes, e eu nunca tinha ido para Brasília. E tive o privilégio de ser enviado pela rádio para fazer a cobertura das eleições presidenciais em Brasília, e liguei para o pai, eu vou estar por aí e tal.
E a gente passou, né, 2 dias muito bons lá. Me levou para conhecer, me levou aos pontos turísticos, tomamos um café, que ele gostava muito. E foi legal. Infelizmente, logo em seguida, ele faleceu. Então, hoje, quando eu falo dele, e quem perdeu o pai ou mãe sabe o que significa, né? E a gente começa a relembrar algumas coisas que a gente passou junto. Como, por exemplo, ele vinha da construção, levava a maletinha dele, que tinha a marmita, tinha algumas ferramentas, as coisas pessoais dele. Quase todos os dias fazia isso, Jonas. Ele entrava na nossa casa, botava a maletinha, que era no cantinho, assim, atrás da porta, botava ali, e aí ele dizia, vem aqui, meu filho, o que tu tem para me contar? E nós tínhamos que sentar no colo dele, contar como tinha sido o dia. Imagina o cara cansado, né, sujo, louco para chegar em casa, tomar um banho. Ele primeiro dava atenção para nós. E isso eu guardo muito. Uma outra lição muito importante que eu levo para a vida é não discutir quando tu não vai vencer a briga. Não importa o que era. Vários momentos aconteceu de eu e meu irmão, que a gente era muito próximo, tá fazendo alguma coisa e é desse jeito, né? A gente na adolescência, e aí eu lembro de uma vez em que a gente estava tentando fazer algo e o pai, que era construtor, não é assim. E eu e meu irmão teimamos, não, é assim que a gente vai fazer e tal. Daí ele parou assim, bom, se está decidido, decidido está, diz ele. Virou as costas, saiu. E quando ele falou isso, eu e meu irmão se olhamos, mas será que não está certo? Então ele não discutia, meu pai era muito de boa, assim, sempre rindo. Quando alguém discutia, ele era colorado, mas ele via que alguém era muito gremista, ele não discutia. Mas tu é gremista? E tu, pai? Eu sou gremista também. Só para não comprar briga, sabe? Aquele cara de boa, assim. Então eu também levo um pouco para isso. Não compra briga que não vai te levar a nada. Boa. Né? Deixa assim, mas eu sou desse jeito, mas eu sou do outro, mas se isso vai comprar uma briga, cara, não compra. Não é ficar em cima do muro. Hoje tem muita tendência a ficar em cima do muro, leva chumbo dos dois lados. Mas às vezes é melhor para a vida, cara. Sabe tudo? Para que tu vai comprar uma briga, uma discussão que tu não vai ganhar ou vai só ter atrito? Deixa o cara viver como ele quer e acabou, né? Faz sentido. A gente que convive há um bom tempo contigo já consegue perceber da onde que vem o teu fino trato para algumas coisas, os teus ensinamentos que às vezes numa conversa, num café, a gente acaba aprendendo muito contigo. Mas eu quero entender como o Joel Alves foi parar na Rádio Independente e a tua trajetória ao longo de todos esses anos aí nessa empresa, que eu também passei por lá, e é um ambiente muito familiar, muito legal, bom, né? Muito legal. Show. Eu fui fazer a entrevista, eu lembro que aí eu falei com o João Pedro, com 14 anos. Cara, imagina, eu saí de cruzeiro, né? De bicicleta. Um pedaço ali era Estrada de Tião, entre Lajeado e Cruzeiro do Sul, na Conservas, não era tudo asfaltado. E aí chego lá para pedir emprego, cara. Imagina assim, né? O coração na garganta, nem sabia conversar direito, né? Um ambiente, para mim, era, cara, muito distante da minha realidade, né? E aí eu lembro que eu parei lá, eu tava com uma camisa gola polo, fechada até em cima, assim, né? E aí o João Pedro veio falar comigo e não tinha emprego para mesa de áudio, que eu achei que eu iria trabalhar. Diz, mas tem para fazer pesquisa eleitoral. Só terça e quinta-feira. E eu aceito. Quando tu pode começar? Amanhã. Dia 5 de agosto de 91 foi isso. Amanhã. Não, então tá. Daí eu falei com o Otávio Davis, que na época coordenava a pesquisa eleitoral, e eu fui fazendo ali. Mas eu realmente trabalhei 2 meses e surgiu a oportunidade para mim trabalhar na mesa de áudio. Mas era sábado e domingo. Sábados fazia na época 10 horas e 11 horas no domingo. E eu, é isso que eu quero. E eu trabalhei durante o período, foram 2 anos na mesa de áudio, todo sábado, domingo. Como eu não comemoro Natal, o Ano Novo, para mim, então eu trabalhei, para mim estava tudo certo. Uhum. Só que passaram 2 anos e aí eu disse, agora chega, né? Sempre aqui, né? Eu não jogava futebol, o bairro todo jogava, eu não jogava. O que eu acho que foi bom para mim, sabe? Porque eu estava envolvido no trabalho, já muito, muito cedo. E aí eu não tive tempo para fazer muita bobagem, entende? Por quê? Porque eu estava, momento de folga, eu estava trabalhando ou estudando. Aí, depois disso, eu passei a ser mesa, depois eu fui para a sala de gravação, produzir comerciais para a rádio, depois comercial para a TV, que a rádio tinha uma produtora de TV, depois produtor comercial, no escritório da rádio. Foram 9 departamentos, até ser repórter e depois apresentador. E muito bom, muito bom. Eu queria entender também qual foi um dos momentos mais difíceis assim nessa tua trajetória. Difícil.
Tem uma história que eu até contei agora, 75 anos da rádio, que eu era repórter e fazia muita matéria social. Tinha muita gente que passava dificuldade, não conseguia pagar a água, a luz, a comida. Era um período mais difícil que é hoje. E eu lembro que eu chego na rádio e aí a Neiva diz, Joel, tem uma mulher que quer falar contigo aqui na recepção. Ela é a filha. E aí eu chego lá, uma mulher bem vestida, a filha bem vestida, uma loirinha de olho claro, assim, como mais linda a menina. Ela tinha uns 7, 8 anos, acho. E aí a mulher me fala que ela era de Santa Catarina, veio morar em Lajeado, né, com alguém que era muito abastado, tinha um dinheiro e tal, uma família rica, mas ele agredia ela todos os dias, verbal e fisicamente. E ela dizia, eu não sei o que fazer, porque eu ouço vocês todos os dias, vocês ajudam as pessoas, não sei como tu pode me ajudar, mas eu queria a tua ajuda. O que eu posso fazer? Já procurou a polícia? Não posso, porque ele é da polícia. Eu não posso procurar. Eu disse, tá, mas o que tu queres então que eu faça? Não, eu quero que tu me ajude a eu voltar para casa. Eu quero voltar para Santa Catarina. E aí eu falei com o Jovino, do RH da rádio, a gente conseguiu a passagem para ela, falei com a Stas, a Neuce Rep, na época também trabalhava ali, custou o par da passagem, e a rádio deu, se eu não me engano, mais R$100 para ela conseguir se alimentar até chegar na cidade de Natal dela. E aí, mas a menina quieta o tempo todo, assim. E nada disso foi pro ar, foi tudo fora do ar. Uhum. E sabe que a rádio, o que a gente faz tem que ir pro ar, esse é o nosso trabalho. Sim. O jornalismo é isso. Mas não foi nada pro ar. E daí eu fui levar ela até a rodoviária, e quando chega na rodoviária, tá a menina atrás, e aí eu olho para a menina pelo retrovisor e me viro e digo, olha, qual é o teu nome? Daí ela diz, meu nome tá errado. Daí eu pergunto, tá, mas por que tá errado, cara? Daí ela diz, meu nome é Vitória, mas minha vida não é uma vitória, diz ela. Daí eu comecei a chorar, cara, me emocionei muito. Daí eu disse, tá, mas por que não, né? Daí, porque eu vejo todos os dias meu pai batendo na minha mãe. E as duas choram assim, eu choro junto. E aí eu me despedi delas, elas entraram no ônibus e foram embora. Passou, sei lá, um mês, acho, depois disso. Essa mulher me manda uma carta, que eu tenho até hoje a carta. Me manda a carta agradecendo por ela ter voltado para os pais dela não sabiam disso. Ela não tinha contato com ninguém, até porque ele era da área da polícia, da segurança pública. E agradeceu por ela estar começando agora uma nova vida. Então, esses momentos assim, não difíceis para mim, mas eu presenciei, né, acidentes, sim, né? Sim. Essa história me marca muito até hoje, tanto é que o nome da minha filha é Vitória, né? E são coisas que a gente vai passando na vida que nos fortalece, ou às vezes tu repensa, né, Jonas? Não tá legal a minha vida, mas tu olha pro lado, cara, tem alguém que parece estar muito bem, mas tem um buraco por dentro, tá passando um sofrimento que a gente não tem nem ideia, né? Então, a rádio me deu muitos momentos felizes, mas também a possibilidade de ver essas tristezas e pensar o que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas. Eu ia te perguntar mais ou menos nessa linha, mas acho que tu já escorreu muito bem sobre isso, que é o que a rádio mudou em ti como homem, né? Mas acho que é muito disso, de tu poder olhar para o lado, contar a história de várias pessoas, mas tu enxergar, às vezes, uma realidade que às vezes parece tão distante pra gente aqui, que tá num vale que é próspero e tudo mais, mas a gente aprende muito estando nessa linha de frente, principalmente como tu atuou muito tempo na reportagem, né? Acho que... eu falo isso seguido na redação, até eu trabalhei no último feriado, e aí feriado, a gente sabe, né? Trabalhou lá. Sim. Quem trabalha com notícias sabe que feriado as notícias escassam, né? Tem uma frase famosa também, que notícia não tem feriado. Notícia não tem feriado, o seu Lauro dizia isso para nós. E aí, ou seja, órgãos públicos não trabalham, né? Muitas instituições não abrem, então o número de notícias diminui. Sim. E aí eu trabalhei no último feriado, e o pessoal perguntou, aí, o que tu vai fazer no feriado, né? Qual a pauta que tu tem? Eu disse, nenhuma. Como nenhuma? Não, vou pegar o carro da rádio, né, o material para mim poder entrar no ar e vou parar num ponto. E se tu for atento, Jonas, tu vê muita pauta, muita notícia. A vida está acontecendo. A vida está acontecendo, cara. Boa sua frase, hein? É verdade. Ou seja, uma passarela que tem problema de alguém subir nela, né? Uma falta de acessibilidade, alguém que atravessa fora da faixa porque não está mais pintada, uma sinaleira que deu problema, uma árvore que está caindo e todo mundo passa ali, mas ninguém viu que ela pode dar um problema. Mas tu tem que tirar tempo para isso, sabe? Tu tem que, às vezes, fugir da rotina.
é pegar uma xícara de café, ou pegar um tempo, é não ficar olhando para a tela e olhar ao teu redor. E aí tu vê muita coisa, né? Que tu talvez, né, pela profissão que tu exerce, tu consegue ajudar alguém. E é tudo muito dinâmico, né? Acho que quem trabalha ali nesse ambiente da informação, a informação, hoje a gente vive um turbilhão de informação, então Isso aí. às vezes a gente precisa desacelerar. Tem um livro também que fala muito sobre isso, que as coisas que você só vê quando desacelera. Acho que é nessa batida de desacelerar um pouco, enxergar a visão de um 360. O Washington Oliveto tem uma frase interessante, um dos maiores publicitários do Brasil, né? Ele diz que tem um livro dele, O Ócio Produtivo. E de fato, acho que a gente mais produz quando está no ócio, ou seja, quando tu está pescando, quando tu está no banho, está tomando uma xícara de café, quando tu parou para observar e aí tu tem uma ideia. Tem a mente livre para pensar. A mente livre. Quando tu está muito ocupado, acelerando, querendo resolver problema, tu não consegue criar. A criatividade vem quando tu está no ócio, né? Quando tu está olhando as coisas que acontecem ao teu redor. Né? E falando sobre tempo, sobre aproveitar, quem é o Joel quando desliga o microfone? Ontem, contar aqui, eu fui num amigo meu, eu e a Fran estávamos no centro de Lajeado, fui num amigo meu, e aí eu sou inquieto, né? Eu vou explicar por que sou. Daí eu estava sentado com ele, e disse, cara, não tem nenhuma bolacha aqui, fui abrir o armário, o Comel aqui da oficina, né? Gente boa, eu conheço ele há muitos anos, fui colega no jornalismo da esposa dele, a Fernanda, e aí eu tô quieto, ele ficou olhando para mim rindo, e aí eu disse, chimarrão, tu vai tomar hoje, não vai? E ele começou a rir. E aí eu levantei, fui olhar uns quadros, voltei, sentei, ele disse, cara, tu é ansioso, né? Daí eu disse, não. Ele disse, nunca tomou remédio? Eu disse, não. Daí ele disse, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, ver se é verdade. Tu consegue assistir uma série? Quantas séries tu assistiu até hoje? Deu só uma. Mas tem umas 10 que eu comecei a olhar e aí, quarto, quinto episódio eu já largo de mão. E filme? Daí eu disse, rapaz, filme eu começo a olhar, perco o interesse. Semana passada, assistindo um filme, e aí, o filme não dá, mas eu queria olhar, porque a Fran queria olhar o filme, eu tava com ela e tal. Eu comecei a limpar os talheres, cara. Peguei um bombril, comecei a arear os talheres e tal, assim. Daí ele disse, sério, ele disse assim, cara, tu é ansioso. Eu disse, não sou dele. Tu é ansioso. E eu não tinha me dado conta. Daí eu fui pra casa pensando, cara, mas talvez eu seja. Então eu sou esse cara, assim, que em casa, Jonas, eu faço o que eu tenho que fazer, termino meu serviço, que é das 6 às 8 da manhã, 8h30 eu estou liberado, vou para casa, troco de roupa e aí eu vou mexer no sítio lá. Podo bananeira, pego tobata, vou lavrar, corto grama. Eu estou sempre fuçando, assim, né? Ou fazendo um móvel, trabalho com madeira, fazendo móvel. E tem um rádio, no meu galpão lá tem um rádio. E a primeira coisa, eu abro o galpão, ligo o rádio, e aí coloco na Gaúcha, na Independente, na Guaíba, na Band, a 104, eu quero ouvir um pouco de música, né? Aí dou risada, né? Com algumas músicas assim, que a qualidade tá muito... E eu fico trabalhando, e sou eu. E nesse momento, é incrível que pareça, por isso eu acho que eu tenho várias ideias, né? Tô sempre de bajadão, tu tira. Porque ali eu tô trabalhando, faço um chimarrão, daí eu paro, daí isso eu posso falar, vou falar com o Jonas pra gente fazer esse projeto aqui. Vou fazer isso aqui com a minha filha, né? Então eu tô criando coisas ali, até o meio-dia. Meio-dia, aí eu tomo banho, levo a vir para a escola e durmo. De tarde, tiro um cochilo. Tu também dorme, não, de tarde? Não tenho esse hábito. Já tive, mas hoje não. É bom, hein? Dormir uma horinha, assim, um cochilinho de uma horinha. Eu já recebi mensagens do senhor dizendo que soninho da beleza tem que continuar dormindo um pouquinho mais, acredito. Uma hora e meia, assim, é muito legal. E aí eu durmo de tarde, daí depois das 5 eu volto para a rádio. Então eu sou esse cara aqui. Faço bastante trabalho voluntário também e isso me dá muito prazer, assim, gosto. Bom, lembrando que esse programa tem apoio para fazer tudo isso acontecer, né? Isso aí, então, como eu tô fazendo um freela aqui, eu vou deixar para ti essa mensagem dos nossos parceiros aí do meu podcast. Certo. Oral Unique, onde nós gravamos, né? Temos o nosso estúdio, né? Nós fizemos aqui Oral Unique, Sicredi, um baita parceiro. Tem um projeto novo aí, Sicredi já, né, diz que vai ser parceiro, tem novidade. Contém spoiler, hein? Spoiler. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Acho que dá pra dar uma pincelagem. Tu que manda. Cadeirode, Kikão, né? O Kikão também é nosso grande parceiro, Santa Clara Máquinas, Imogel, a tradição digital, Imogel 40 anos, viu? Tradição em Arroio do Meio, tradição digital, tudo que você precisa para computadores, Casa do Ciclista, Tratari, né? E também
CFC Vitória. Depois tem mais alguns. Com certeza. Tu contou para nossa audiência um pouquinho sobre a história de alguém muito especial na tua vida, né? E claro que a gente não poderia de mostrar um recado aí desse pessoal para ti. Você falou um pouquinho de onde surgiu o nome de Vitória, sua filha, então a gente vai rodar aí para nossa audiência e mostrar para você um recado muito especial aí dela. Avi. Oi, pai. Eu queria te dar os parabéns pelo episódio de número 100 do podcast. Eu sei que esse é um projeto que tu teve muita dedicação para conseguir ele e no final tu conseguiu e hoje em dia é muito bom. E então eu queria te dar os parabéns por isso e também te agradecer como um ótimo pai que tu é, né? Tá sempre presente, sempre fazendo a gente rir, sempre alegre e sempre tendo mais umas histórias pra gente contar, tá bom? Beijo. Certo. Essa é uma querida, assim. Ela fala dos projetos e às vezes umas roubadas que eu coloco eles, né? eu comecei a andar de bicicleta, eu desvio, e tu precisamos fazer alguma coisa junto, assim, que marca a minha história e a tua, né? E aprendi com um amigo meu de Caxias, que ele tinha os filhos, e os filhos muito apegados a ele, assim. Eu era solteiro, fazia um trabalho voluntário em Caxias, e, cara, que relação legal a tua com teus filhos. E ele diz, Joel, isso não se compra em farmácia. O relacionamento tem que passar tempo junto. E esse tempo, assim, às vezes não existe esse tempo de qualidade, né? Tu sentado lá teu filho e tá ali do lado dele, fazer alguma coisa, acampar. E desde que a Vi nasceu, eu todos os anos faço alguma atividade só eu e ela. Andamos a cavalo, andamos de caiaque, andamos de bicicleta e agora nosso desafio é ir para Gramado e Canela de bicicleta eu e ela. Estamos pedalando toda semana, domingo nós fizemos quase 40 quilômetros de bicicleta eu e ela. E a gente está treinando para isso, para que fique na memória o pai que cobra, que às vezes é necessário cobrar, o pai que dá a risada, mas também algumas coisas, né, que eu não vou ficar aí para sempre, né? Quando eu for, ela vai lembrar do pai. Obrigado, filho, te amo, viu? Querido. É um baita cara esse Joel, é um baita cara. Mas quando você chegou aqui, estava compartilhando comigo, com a Bruna aí, que ontem você foi presenteado, celebrando uma data especial. Sim. Aí com alguém muito especial na tua vida, uma pessoa muito querida. Conta pra gente um pouquinho sobre essa data aí que vocês alcançaram. Antes de vir pra cá, eu não te falei, mas eu deixei um presente pra Fran. A Fran trabalha no hospital e eu deixei uma orquídea pra ela ali. E fui comprar e deixei ali na portaria. Acho que agora já deve ter recebido, né? Então, a Fran, minha esposa, te amo, viu? Obrigado aí por... A Fran, ela é muito importante para mim porque ela me tornou uma pessoa melhor. E claro que às vezes a gente ouve, é legal porque a gente conquistou coisas, a gente comprou coisas, né? Mas nada disso importa se tu não for uma pessoa melhor, né? No final, né, da nossa vida a gente vai lembrar dos momentos que nós passamos com a pessoa que a gente ama, com os amigos que a gente tem, né, dos projetos que a gente fez, e é só isso. O dinheiro não vai valer nada. E a gente viu na pandemia, né? Um amigo meu tinha comprado uma lancha, conhecido nosso aí, tu conhece também. Tinha pago mais de 1 milhão na lancha, mas para andar com essa lancha precisava de 2 pessoas. Ele sozinho não conseguia, então. E aí ele ficou parado o tempo todo sem poder navegar numa lancha, que vale uma fortuna, né? Mas os amigos é que a gente sentiu falta na pandemia. E acho que a gente tem que continuar fazendo isso. Os amigos, entre aqueles amigos que a gente tem que lutar, é a família, né? Eu lembro quando eu e a Fran casamos, e aí ela ficou grávida, daí durante a gravidez eu dizia para ela, eu amo demais essa criança, né? Esse filho, que foi Samuel. Né? A gente vai cuidar muito bem dele. Mas nós não podemos esquecer uma coisa. Primeiro é eu e tu. Porque os filhos vão casar, eles vão embora, mas eu tenho que te proteger e tu tem que te sentir protegida por mim. Né? E eu tenho que me sentir amado por ti. É isso que fica. Né? Porque o resto a gente sabe que passa com o tempo, os filhos vão, mas o casal, que nem tu e a Bruna, né? Isso é eterno, cara. Isso
Isso é muito singular. A intimidade, o aconchego, coisas que tu sabe da outra pessoa, o cheiro, o toque. A pessoa te toca, tu já sabe quem é. E isso é só com o passar do tempo, é entrega. Se não tiver entrega, não tem amor. Eu falo pra você, gente, é uma aula, é um baita cara. Vamos conferir o recado da Fran aí, muito especial também. Oi, Joel, passando aqui para te parabenizar pelo programa aí de número 100, por esse projeto que ficou muito legal, que a gente tem visto que tem sido programas gravados muito bons, né? E te parabenizar pelo teu esforço, né? Toda a tua dedicação que tu teve nesse projeto em ver que tudo tá dando certo e tem crescido, né? Então, te elogiar por tudo isso. Mas hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de ti, né? Mas não te preocupa que eu não vou falar das tuas artes. Quem sabe numa outra ocasião a gente conta um pouquinho da tua história para o pessoal conhecer um pouquinho do Joel. Mas o Joel como pessoa, ele é uma pessoa decidida, determinada, ele é perseverante, né? Quando ele projeta para fazer algo, ele se planeja para fazer algo, ele realmente vai a fundo para que isso dê certo, né? É uma pessoa que se dedica muito e persevera muito para que as coisas possam ocorrer da forma correta e como ele deseja que seja. Só tenho a te agradecer por essa pessoa maravilhosa que tu é. Sempre te disse isso e digo para as pessoas que não poderia ter escolhido alguém melhor para dividir a vida comigo, porque viver com o Joel é viver de forma leve, né? É uma pessoa que está sempre brincando, tentando extrair o melhor das pessoas e procurando sempre dar o melhor dele para as pessoas também. Quero te agradecer muito pelo marido que tu é, pelo meu amigo, meu parceiro, meu companheiro e pelo pai maravilhoso que é para os nossos filhos. Tá sempre preocupado em fazer o melhor para nós e por nós, se preocupa em cuidar de nós nos mínimos detalhes, né? E isso é gratificante para nós, me sinto muito feliz em dividir a vida contigo. Parabéns, sucesso, te amo muito. Obrigado, Fran. A Fran ela me fez ser muito melhor, assim, obrigado. Eu digo pra ela, olha, conheci muita gente, muita guriazinha, mas nenhuma me fez o que tu fez comigo, né? Me ensinou a ser melhor, ela dá risada, né? E ela é muito especial mesmo, né? A Fran, pra quem não conhece, ela nos bastidores não vem, né? A gente se conheceu num trabalho voluntário junto, eu e ela, em São Leopoldo. E ela é de São Leopoldo, uma guerreira. Ela e o irmão mais velho. E ela sempre ajudou muito os pais em casa. E tem a frase, tu quer conhecer alguém, conhece os pais, né? Como é que trata os pais. Eu lembro a primeira vez que eu fui na casa da Fran, nós íamos para um evento. E eu não tinha interesse na França, eu nem conhecia ela. E um amigo meu era apaixonado pela França, sabia disso, não? Já ouvi nos bastidores. O Marcelo era apaixonado pela Fran e eu tô lá, assim... Aí ele apaixonado, se cuidando todo, né? Cuidando do que fala, como se vê. E eu nem aí, né? Diz, é da... Jeito Joel de ser. Bem leve e tal. De fomos pra dança, dancei a noite toda. Outro dia levantamos, foi ajudar a fazer o churrasco na casa dela. E eu observei o jeito que ela tratava a mãe dela, cara. Um respeito, assim. Eu disse, mas que legal mesmo essa seguria, sabe? E o pai dela, né? O pai dela... E ela também tratando bem, com uma educação, diz, rapaz, mas olha, o Marcelo se deu bem mesmo, né? Essa guria é muito legal. Só que aí ela acabou gostando também de mim, né? E ela nem sabia que o outro gostava dela, daí acabou gostando, e aí a gente começou a conversar, e esse meu amigo morava em Novo Hamburgo, então no final de semana quase todos eu ia para São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, e aí um dia eu me apaixonei pela Fran e tinha que dizer para ele, né? Ele me falando da Fran, diz, e agora como é que eu vou dizer pro Marcelo que eu tô apaixonado também pela Fran, né? Daí a gente se encontrou e eu disse, Marcelo, preciso te dizer uma coisa. Ele, o quê? Fala, meu velho. Ele falou assim, né? Diz, cara, tu não vai acreditar. Eu disse, não, vindo de ti eu acredito em qualquer coisa. Eu disse, não, cara, mas olha, eu tô apaixonado. Ele disse, sério, que bom, não sei o que e tal. Eu disse, mas pela Fran. Ele disse, qual, a minha Fran? Eu disse, sim, cara, pela tua Fran, e agora nós temos o quê? Ele pega, olha pra mim assim, me abraça, cara. Me abraça, bate no meu ombro, até hoje pega assim no meu ombro assim, e diz, meu velho, ela que decida.
né? Tu ou eu, cara, ela vai estar muito bem casada. Eu, não, melhor se for comigo, né? Cara, e ele foi depois, ele foi minha testemunha no casamento, cara. Foi um cara que a gente é amiga até hoje, a gente se encontra, dá risada. Mas da maneira leve de ser, sabe? De sem muito rodeio, falar a verdade com sinceridade. Ele também é assim. Ele diz, cara, ela que decide, tudo certo, né? Eu vou chorar algumas vezes, mas aí ela vê o que ela quer da vida. Então, assim começou o meu relacionamento aí com essa pessoa maravilhosa. E a Fran te conhece mais do que ninguém, né? E no depoimento dela tem uma palavra que eu gosto muito, tem um apreço imenso por essa palavra, que é perseverança. E acho que é uma palavra que te define muito bem, assim, porque tu é um cara que tem ideias, projetos, mas tu vai perseverar, vai lutar por isso. A gente viveu uma experiência desafiadora, que foi conviver contigo também junto com o nosso próximo depoimento também, que foi descer o Rio. Então, acho que é muito de desafio e tu é um cara que transmite muito isso. E o outro ponto importante é a questão do jeito leve de ser, né? O pessoal da redação que conhece muito bem o Joel nos bastidores é um cara que chega, vai fazer um comentário, uma piada, vai fazer a gente rir. Isso na rotina, às vezes, como a gente comentou antes, é tudo muito acelerado, muito corrido. Às vezes uma quebra de gelo é bem importante, né? E falando em Samuel, a gente tem o recado do Samuel aí também. Vamos estar trazendo aí para nossa audiência. O Samuel que eu convidei, eu disse, vou estar gravando lá no estúdio, se quiser dar uma passada por lá, eu vou terminar pelas 9h30, 10h30 eu falei. Dele, vou cortar o cabelo, pai, vou ver se eu consigo dar uma passada. Não sei vergonha, nem me falou nada. Ele sabia, né? A produção trabalhou para esse episódio. Tô vendo. Oi, pai. Passando aqui para te parabenizar pelo episódio número 100 do podcast. Podcast que a gente acompanhou desde o início, né? Que teve tanta dedicação, tanto esforço para que desse certo. Foram alguns anos aí, na luta de materiais, para pessoas. E aí agora chegar nessa marca do episódio 100, com tanto esforço, com tanta dedicação. A tua equipe, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com vocês. Foi muito legal. Conheci pessoas especiais, assim, com histórias muito legais. E ver a tua dedicação, o teu esforço, desde o começo, quando começou na área da comunicação, né? Toda a tua trajetória nessa área. E também agora chegar no podcast, nesse projeto pessoal. E no episódio 100. Então, te parabenizar aí por toda essa dedicação, o esforço que vocês tiveram, esse trabalho em equipe, né? É muito gratificante ver tudo dando certo. E é muito exemplar para mim. Então, parabéns aí, pai. Esse cara aqui é muito melhor que eu, cara. Te amo, filho. Obrigado aí pelo depoimento. E o Muca, eu acho que ele se tornou um homem muito mais sensível do que eu, um cara trabalhador. Ele tá trabalhando como um servente de pedreiro, cara. E me surpreendeu, assim, porque ele tá fazendo curso no Novates de tecnologia, de TI e tal. E aí o meu vizinho, que tem uma construtora, falou com ele, diz, não, eu quero ir, ele tá trabalhando. E a Fran me diz, tem sol, né, uns dias quentes aí, chovendo. E ele tá trabalhando. E ele chega em casa, como é que foi, filho? Foi maravilhoso, pai, tá tudo certo e tal. Então é um cara que muito melhor do que eu. Obrigado, filho, por a gente passar bons momentos, né? A expedição, a gente conviveu junto, né? E alguns momentos eu lembro até da expedição, quando tu não estava bem, né? Tu acabou também ficando doente na expedição. E nós tínhamos que descer os 2 piores trechos do Rio Taquari, né? Em Arroio do Meio. E aí tu diz, fica do meu lado, tu falou pra mim. Daí eu sempre fazia a frente. E naquele momento o Samuel foi na frente. E aí eu lembro até hoje, assim, indo caiaque, um guri de 16, acho que ele tinha 16, 17 anos, indo assim, eu disse, cara, o que eu tô fazendo, né? Tu fica como pai, né? É o trecho mais perigoso do rio, ele tá fazendo a frente para mim e pro Jonas, sabe? E várias outras coisas, assim, ele deixa que eu faço, né? E eu lembro de uma situação que nós passamos junto, que ele amarrou, eu tinha ido de bicicleta pro centro de Mato Leitão, nós morávamos em Mato Leitão, e aí eu fui de bicicleta, depois aí eu vim de carona, não lembro direito, mas a bicicleta ficou na casa do amigo meu. E aí nós estávamos lá e que tínhamos que voltar para casa.
2 quilômetros, né? Estrada de chão, assim, eu morava num sítio também, em Mato Leitão. Daí diz, não, deixa que eu levo pra ti a bicicleta, pai. Tu vai de carro, tava de Fuca e tu leva. Diz, não, eu vou te arrastar, então, eu vou te pegar, botar um arame. E eu botei um arame que tirei da cerca da onde estava a bicicleta, botei no guidão da bicicleta e amarrei atrás do Fuca. E aí, nós entramos no carro, Vitória pequenininha, a Vitória disse assim, vai dar bobagem. Deus capaz, né? Aquele meu jeito impulsivo, assim, não pensei direito, e aí na subida foi tudo certo. Só que na descida, estrada de chão, saibro solto, o Samuel cai da bicicleta e para embaixo do carro, na frente de um bar, assim, e sai o pessoal e diz, meu Deus, quem é que teve essa ideia de amarrar uma bicicleta no Fuca? E o Muca tava de calça, assim, rasgou as calças, se machucou todo, machucou o braço. E eu se diz, que bobagem que eu fiz, cara, olha que ideia, né? Puxar uma bicicleta com um Fuca, um arame ainda, enrolou o arame. E nós estávamos esperando visita, que estavam vindo da serra lá para casa. E ele ficou uns 10 dias sem poder entrar na piscina, todo mundo brincando, ele sentado. E aí eu olhei para ele assim, o que mais me doeu, cara? Porque ele não reclamou, ele não me xingou, diz, a ideia que tu teve, pai. A hora que ele caiu atrás da bicicleta, todo machucado, eu pego ele. Eu disse, desculpa, filho, né? Que ideia que eu tinha, desculpa. Ele, não dá nada, pai, só tá me doendo, assim, eu olhei tudo em carne viva, assim, raspou tudo, né, na brita. E aí eu tô fazendo churrasco lá, os nossos amigos lá em casa, todo mundo na piscina, brincando, correndo, né, pulando, e ele debaixo do guarda-sol, só de bermuda, assim, todo machucado. Eu olho pra ele, vou lá, dou um abraço nele, diz, filho, desculpa, olha só, o pai foi fazer uma brincadeira, te machuquei, né. Daí ele pega e bate assim, diz, dá nada, pai, eu vou melhorar. Daí foi pior ainda, sabe? Ele deveria ter me xingado, né, cara? Acho que eu ia me sentir melhor. Né? Então, esse cara, melhor do que eu. O Muca, eu tive a oportunidade de conviver com ele na expedição. Acho que ele, com certeza, está fazendo um ótimo trabalho como pai, porque dá para perceber nele os teus ensinamentos. Se tu diz que ele é melhor que tu, eu não vou questionar. Não, ele é muito dessa, cara. Mas eu lembro também da expedição que primeiro, antes de embarcar, Fran, cuida do Muca. E logo na primeira barreira de dificuldade lá, que a gente encontrou um monte de pedras espalhadas ali, é bem o que tu falou. Ele era o primeiro lá a querer organizar para o barco poder descer. Eu acho que tu compartilhando assim, passa um filme na cabeça. Mas, Joel, vamos voltar agora falando um pouquinho do Eu Podcast. Passar por esse momento já agora de emoção aqui. Foi muito lindo, é muito lindo a tua história e a tua família. Mas por que nasceu o Eu Podcast? O podcasting é um desses momentos que eu falei que eu gosto de andar de bicicleta e aí eu fico pensando, tu reflete, né? Pensa o que tu pode melhorar na tua vida, o que tu pode fazer. Eu penso muito sobre isso, né? Na profissão, o que pode ser mudado. Mas a primeira ideia disso surgiu, eu amadureci a ideia, mas veio de um amigo meu, o Jair Zanquetin. Eu tinha um programa TV Univat chamado Check-in. Foram 3 anos em que toda segunda-feira eu gravava o programa. E também tinha junto lá que gravava um outro programa sobre direito, o Jair Zanquetin. E o Zanquetin comprou equipamento, né? Essa cortiça que está atrás, né? Comprou luminária. Um bom dinheiro, assim, ele investiu para abrir um podcast. Ele teve a ideia. Só que ele não abriu. Ficou um ano parado o equipamento, ele me liga, né? Um grande amigo meu, diz, Joel, preciso falar contigo. Eu não vou abrir um estúdio, mas gostaria que tu abrisse um estúdio. Está muito em moda aí, podcast. Tu deveria abrir o podcast aqui na região. Eu disse, tu acha? Eu disse, sim, mas em material? Não, eu tenho. Né, eu vou te dar e tu abre aí. Sério? Não, vou te dar. Só que nesse meio tempo, aí surgiu a oportunidade de eu ir para Portugal pela rádio, daí eu fui para lá. Voltei de lá, a gente fez a expedição do Rio Taquari. E aí não abri. Daí ele, até quando eu pensei nisso, ele me ligou, Joel, né, tenho que me desfazer desse material que ocupa um baita de um espaço aqui na minha garagem, tu vai querer, eu vou abrir. E olha como são as coisas, Jonas. Daí eu fui lá, busquei material, levei lá para casa, o material todo da estrutura, ainda tem parte lá em casa. E na semana seguinte eu estou tomando café com o Diogo, da Oral Única, onde nós temos o estúdio. E aí estamos tomando um café, e aí ele diz, João, por que tu não abre um podcast? Eu disse, eu tenho material, quero abrir, só nem fui ver sala ainda. E quando eu falo isso para ele, ele sorri e diz, cara, eu tenho 3 salas sobrando dentro da clínica, tu pode escolher uma das salas.
Eu sei, no centro de Lajeado, né? Na Benjamin Constant vai ser ideal. Quando tu fala diz agora, então, né? Se é para fazer, né? Já passou muito tempo, tem que fazer. E vim para cá, escolhemos essa sala. E aí, na escolha da sala, diz que o que tu vai querer, quanto de aluguel, né? Porque tem secretária, tem uma estrutura fantástica. O ambiente aqui é maravilhoso. Né? Tem água, tem café, tem toda uma estrutura que a gente precisa, né? Daí ele diz, não quero nada, eu quero meu logo no teu projeto. Eu acredito em ti, eu gosto de ti e tal, eu quero. Saí daqui, liguei pro Cris da Tendência. Cris, olha, eu vou abrir um podcast, ele tinha feito já meu estúdio na TV, eu vou ter um estúdio e queria... Não, tô indo agora para Lajeado, no mesmo dia. Ele veio, a gente se encontrou no café e aí ele já diz, vou mandar a arquiteta lá para medir e vão fazer já o estúdio. Eu disse, agora eu preciso de cadeira, né? Aí o Cris mesmo, ele conheceu o Adelar da Cadeirode, me indicou o Adelar, falei com o Adelar e ele aceitou. No outro dia eu fui no Sicredi e já começou o patrocínio. Então, em uma semana, nós tínhamos já o básico para começar. E aí eu penso, mas agora eu preciso de alguém para gerenciar isso, para tocar o projeto. Porque eu tenho relacionamento, mas eu não conheço a tecnologia toda envolvida, né? E eu conheço muito pouco. Eu preciso de um cara bom, um cara top, né, para ser parceiro. E aí tinha o Jonas, né, que estava trabalhando comigo na rádio, estava saindo da rádio, né, para conta própria, diz, cara, vou falar com ele, não sei se vai aceitar, né, e quanto vai me cobrar para fazer isso, mas a gente vai dar um jeito. E aí falei contigo, tu aceitou, e aí tu trouxe a Bruna também, né, que já, né, tua namorada, que já conhece muito bem desse ramo. Eu disse, agora tem equipe formada. E aí surgiu aí o podcast mais ou menos dessa maneira, assim, abreviando um pouco. O Muca ajudou bastante, aí acho que é legal a gente lembrando assim, agora, todo esse tempo que a gente já está aqui com esse projeto, quanto que foi evoluindo e as coisas acontecendo aqui, né? As histórias que a gente contou por aqui, né? A gente passou pelo período desafiador da enchente, a gente foi para a rua, lembrou algumas histórias. Acho que fica aqui de tudo que a gente passa, do que a gente convive, os aprendizados e as pessoas, as histórias das pessoas, né? E quando a gente olha, Joel, para tudo que tu já viveu, pelo que tu mais agradece hoje? Eu agradeço a Deus, né, que sempre me ajuda, Jeová tem me ajudado muito, assim, a ser uma pessoa mais tranquila, sabe? E não querer demais também. Eu sou inquieto, mas tem um limite, né? Eu acho que para tudo tem limite. Quando passa do limite é demais. Né? É bom ir numa festa, mas não pode ser demais. É bom jogar futebol, mas jogar 3 vezes por semana é demais. Se tu for muito família, né? Não dá para só ficar em casa, né? Também vai ser demais. Então, eu acho que agradeço o convívio dos meus amigos, né? Do meu Deus, da minha empresa que me possibilita, me abriu as portas, dos amigos bons que eu pude fazer ao redor, né? Ao tempo da minha vida. E eu aprendo muito com eles, mesmo que eles não falam. Com frequência a gente está num churrasco e eu faço isso. Como eu falo, sou comunicativo, mas eu também acho que em alguns momentos eu percebo que, mas eu quero ouvir a história do Jonas. Aí eu me recolho e fico prestando atenção, cara. Do jeito que tu conversa, como trata o outro, como tu faz algo que eu nunca fiz. Né? Eu acho que eu agradeço por tudo isso. A minha criação, né? Da minha mãe que sempre cobrou muito de nós, a minha mãe cobrava mais. Meu pai pelo jeito amoroso, né, de conversar, né? Então, agradeço, só agradecer, né, tudo que eu tenho até hoje. Esses dias encontrei um ex-colega meu, dele disse, Joel, como tu evoluiu, porque ele me viu, né, quando criança, né, correndo sem camisa no Rio Taquari, tomando banho escondido do pai e da mãe. Eu ia dizer, a tua mãe tu tem que agradecer, porque imagina que incomodou. Eu lembro que o meu pai, essa história é legal, porque o meu pai trouxe, ele tinha ganho em uma das obras um quadro, mais ou menos o tamanho da TV, assim, um quadro pequeno. E ele sempre incentivava muito a nós a estudar. E ele deu para mim, sabe o que eu coloquei? A primeira coisa que eu escrevi no quadro, número de tundas que eu levava. e eu fui colocando assim, né? Daí, como era muito, depois eu botei segunda, terça, e eu fui contabilizando durante um período de 20 dias, um mês, acho. E aí o meu irmão ria muito, porque a média de vezes que eu apanhava por dia da mãe eram 4 vezes por dia. Mas ela tinha razão, né? Coitada, ia trabalhar, Joel não vai pro Rio, eu ia pro Rio, né?
Ah, Joel não joga futebol, né? Ela tinha uma turma meio da pesada, não vai jogar, daí eu ia jogar futebol e não tinha horário para voltar, não tratava os bichos, apanhava pouco. A primeira coisa que tu falou do quadro, eu pensei, vai faltar quadro, isso é certo. Vai. Mas, Joel, vamos lembrar então que esse projeto só é possível graças aos nossos parceiros. Mas antes disso, eu quero fazer um pedido especial para você aí. Deixa a tua mensagem aí pro Joel, o teu recado aí, teus parabéns pelo episódio 100 aí, de tudo que a gente já viveu. O teu like, né? E muito importante, te inscreve no canal aí do Joel Alves e sempre acompanhe aí, ative as notificações para acompanhar todos os episódios do Eu Podcast. Também as reportagens aí, quando o Joel circula por toda a região. E tudo isso só é possível graças aos nossos parceiros aí. Exato, Mercadão dos Óculos, né? Compensados Lajeado, um baita parceiro nosso também aí, obrigado, né, estarem conosco. E Preto Materiais de Construção. Isso aí, tudo isso é possível graças a esse pessoal, essas pessoas que acreditam na gente, né? O próprio caso da Hora Única aqui, que abriu as portas pra gente, aí o Diogo também é um baita cara. Mas, Joel, de tudo que a gente percorreu pela tua vida, tem algum ponto que a gente deixou de falar que tu gostaria de compartilhar pra nossa audiência? Eu acho que a gente poderia ainda mencionar, cara, o trabalho das pessoas que a gente vai se envolvendo, né? Que a gente circula. Esse meu amigo disse que enquanto ele jogava e participava e ia a muita festa, eu quase não tive tempo para isso. O que foi bom, né? O que relativamente foi bom, porque aí eu estava focado em outras coisas. E tu é assim, né? Eu sei que tu é muito focado, a Bruna está conosco, né? Vocês fizeram um projeto maravilhoso de ir para Porto Alegre, viver a capital gaúcha, agora voltaram aqui para Lajeado, o que é bom para nós, né? Mas eu lembro quando tu me disse, já, eu vou para Porto Alegre, né? Recebi uma proposta lá, não tem como recusar. E eu pensei, agora eu fiquei sem o principal, quem toca esse projeto é tu, não sou eu, né? Eu tenho as ideias, mas quem executa é o Jonas, é a Bruna. E aí que eu te falei, né? Diz, cara, vai, né? Porque aqui a gente vai dar um jeito. Apesar de ser muito importante para nós, vai se dar um jeito. Cara, tu foi... Tenho certeza aprendeu muito, não foi? Foi uma baita escola. Acho que cheguei em ambientes que... Eu não sou entrevistado, mas eu cheguei em ambientes que eu jamais imaginava de circular. Acho que pegando essa linha, o Joel criança, ele imaginava tudo isso? Não, cara. Eu imaginei que eu ia ir para a construção civil, porque os meus primos foram para essa área, né? Meus amigos foram para essa área, que os pais trabalhavam na construção civil. E nunca pensei na comunicação. E chegou um momento, Jonas, trabalhava assim, aí eu comecei a trabalhar na rádio, e aí trabalhava o meu cunhado e o irmão dele na rádio. Aí trabalhou eu na rádio, aí eu chamei meu irmão para trabalhar na rádio, a minha irmã foi trabalhar na rádio e o meu pai. Só da família 6, né? Uhum. E aí nós brincávamos, né? Se a gente fizer uma greve aqui, quebra. Quebra, firma. E o pai daquele jeito, eu lembro que meu pai, claro, fazendo construção, né? Reforma da rádio, o segundo andar ele fez, colocou o forro. E aí trabalhava ele e o Sadi, né? O que ajudava o pai lá, daí o celular chegava, minhas abelhinhas. E o pai, né, pensava abelhinha, né, dando risada, né, tomando cafezinho, sentindo em casa, ia lá, mexia comigo. Vamos trabalhar, meu guri, né? Ele sempre fala, meu guri, né? Vamos trabalhar, meu guri. E aí ele subiu o celular, minhas abelhinhas. De um dia ele pergunta pro celular, mas celular, por que o senhor chama nós de abelhinha? Porque vocês só fazem cera. Claro, o celular brincando, né? Porque era serviço mais de acabamento e tal. Mas foi um período muito legal, assim, a família toda trabalhando na rádio. E olha só, falando em rádio e trabalho, o nosso próximo episódio vai recordar uma história que aconteceu nos bastidores lá quando tu trabalhava como operador. Então já vamos dar um spoiler para nossa audiência que ficou até esse momento do episódio. Tu alguma vez na vida trabalhou sem camisa? Essa história aí. Semana passada, ou retrasada, veio a doutora Sandra aqui. E a doutora Sandra Berg, ela tinha um comentário no programa do Paulo Rogério de manhã cedo, depois ela até passou a fazer comentário para o Renato Vor. E imagina, eram 2 operadores, eram 3, eu, o Luciano e o Edson, meu cunhado. Aí o Luciano saiu, ficou eu e o Edson. Então não tinha outro operador. E para aprender eram 30 dias, porque tu tinha os discos que botava com a mão esquerda ainda, né? O disco, e cada trilha, tu tinha que trocar o disco, não tinha que ser muito ágil. As cartucheiras, depois veio aí o deck e depois veio o MD. Aí já era uma evolução, né? Hoje computador tu faz tudo, imagina. Aí eu trabalhava na rádio, estava trabalhando, precisava fazer café.
Cara, até tu descer na cozinha, botar água, esquentar, voltar, tu tinha que ir trocando as músicas, né? Que nem hoje, tu programa 24 horas por dia. A rádio não era. Não, a rádio não, tu tinha que ficar ali. E aí faltava operador, era muito difícil tu conseguir alguém que fizesse tudo isso, então não era mais complicado que hoje. E eu caí de moto e ralei o peito assim todo, não tinha como botar camiseta. Mais ou menos que nem eu fiz com o Muca, aconteceu comigo. Eu trabalhando, né, pra rádio como motoboy, eu era motoboy e mesa de áudio nessa época. E aí eu caí, me ralei todo assim, parei no hospital, braço enfaixado, não cheguei a quebrar, mas enfaixado, né, tal, carne viva. E aí o Edson, não lembro, ele fazia outro horário, era só eu, ele não tinha como ficar o tempo todo na rádio. Daí ele disse, eu tô sem, não posso botar camisa, não faz mal, mas tu vai trabalhar amanhã sem camisa. Sem camisa? O João Pedro autorizou, então pode, né? E eu lembro que eu tô na mesa de áudio, sem camisa, bermuda, com fone de ouvido, trabalhando, entra a Sandra Berti, né? Uma doutora, né? Toda polida, ela me olha assim, né? Bom dia, Joel. Eu com vergonha, né? Bom dia, mas aqui, imagina, né? Todo arrebentado, arranhado. Trabalhei sem camisa na mesa de áudio. Né? Esse Joel tem história, velho. Gente, deixa o like aí, deixa a tua mensagem aí pro Joel, parabenizando pelo episódio 100. E antes da gente fechar, o que falta realizar? O que falta, assim, aí é uma dessas... esses pensamentos, assim, que nós podemos evoluir. Acho que a gente, como pessoa, tem que evoluir, mas também como profissional. E chegou a hora de o podcast dar um outro salto, assim, né? Acho que vai ser um impacto, né, até fora da região, porque o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer um estúdio móvel, né, do Eu Podcasting, e em breve vai ter novidades aí com o estúdio móvel. Tem alguns projetos que a gente vai estar inserido com esse estúdio móvel, aonde a equipe, que agora é de 3, vai ter que aumentar, né, e vai estar a possibilidade de outras pessoas fazerem parte desse projeto de maneira diferente. Então, acho que muito legal, assim, que não vai ser só o Joel, vai ser uma equipe, né? Tu vai ser muito importante, a Bruna e outros, né? Inclusive com inclusão, a gente vai ter também no podcast, em que vamos levar mais ao encontro das pessoas, da população. E aí eu acho que bem legal, tanto é que os Cred já abraçou essa causa, né? Diz, é isso que nós queremos, e outros parceiros vão surgir aí para que a gente possa fazer um projeto muito diferente, muito inovador, tecnológico e com qualidade muito boa. Acho que com certeza mais oportunidades vão surgir aí, né, nessa trajetória. Tu é um cara que visionário e inquieto e vai buscando novos projetos e esse vai fazer barulho, vai repercutir. A gente vai contar boas histórias num evento aí próximo aqui na região. Mas, Joel, uma honra me desafiar a te entrevistar e conhecer um pouco mais da tua história. Eu acho que a nossa audiência também precisava conhecer quem está aqui à frente desse projeto e quem faz as perguntas aí nesses 99 episódios que passaram por aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Surpresa, não sabia de nada, cara. Cheguei aqui, quem vai ser entrevistado bem de boa? Não, vai ser tu, senta do outro lado. Como assim, né? É sério? Que legal. Fico honrado, cara. E tu viu, né, que quando porventura não puder vir, ou quiser, inclusive, né, por favor, né, tu é um ótimo entrevistado aí. Não é do meu... Tu gosta do bastidor, mas eu fui assim, sabia? Eu fazia a produção da rádio, e aí saiu o João Pedro Stack e a rádio me chamou, nós queremos que tu faça a reportagem na rua. Diz, não, cara, eu gosto dos bastidores e dar problema, e não veio o entrevistado e correr atrás. Sem WhatsApp, tinha que ligar, né? Eu gosto disso. Não, mas acho que tu vai fazer. No fim, acabei indo e gostei, viu? Eu fiz justamente para me desafiar, porque acho que tu me provoca aí, eu gostaria de te convidar outra pessoa, mas eu gostaria também de me desafiar. Isso aí, show, cara, isso aí. Então, lembrando, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa tua mensagem aí pro Joel e quem será que vai estar sentado nessa cadeira ou nessa cadeira no próximo episódio do meu podcast? Gente, valeu aí, muito obrigado a todos.